Já sentiu como se estivesse perdido em um labirinto, cada espelho refletindo uma versão distorcida de si mesmo? Uma busca incessante por significado que, paradoxalmente, o afasta cada vez mais da sua essência? Uma jornada onde o sucesso, o reconhecimento e até o autoconhecimento parecem apenas novas celas na sua prisão mental? A grande maioria das pessoas vive assim, presas em um ciclo de expectativas, obrigações e ilusões criadas pela sociedade, pela família, por si mesmas. E, infelizmente, poucos ousam questionar a própria sanidade nessa busca frenética. Imagine se existisse uma maneira de encontrar sentido não apesar da confusão, mas através dela. Um caminho que não nega a complexidade da vida, mas a abraça com coragem e autenticidade. Uma jornada de autodescoberta que o leva a um entendimento mais profundo de si mesmo e do seu lugar no universo. Se você se sente chamado a explorar essa jornada, se a busca por um significado autêntico o consome por dentro, então inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Juntos vamos desvendar os mistérios da psique humana e encontrar a chave para uma vida mais plena e significativa. Este vídeo não é um mapa para uma terra prometida. É uma expedição para as profundezas da sua própria alma. Uma exploração guiada pelas ideias de um dos maiores exploradores da mente humana, Carl Gustav Jung. Jung, o psiquiatra suíço que ousou desafiar as ideias de Freud, nos legou um vasto tesouro de sabedoria sobre a natureza humana, o inconsciente coletivo e o processo de individuação. Através de conceitos como arquétipos, sombras e sincronicidades, Jung nos oferece um mapa para navegar pelas águas turbulentas da nossa psique e encontrar o nosso verdadeiro eu. Mas por que Jung? Por que agora? Em um mundo obcecado por soluções rápidas e fórmulas mágicas, Jung nos lembra que a verdadeira transformação é um processo lento, doloroso e, acima de tudo, individual. Não há atalhos para a iluminação. Não há gurus que possam nos salvar. Apenas nós mesmos e a nossa coragem de encarar a nossa própria sombra. E é aqui que muitos desistem. É aqui que a busca por significado se transforma em uma fuga desesperada. Porque encarar a nossa sombra, confrontar os nossos demônios internos, exige uma honestidade brutal e uma humildade radical. Exige que abandonemos as nossas máscaras, que renunciemos às nossas ilusões de controle e que nos entreguemos à incerteza do desconhecido. Mas e se a chave para a nossa libertação estiver justamente nessa entrega? E se a nossa sombra, em vez de ser algo a ser temido e reprimido, for a fonte da nossa maior força e autenticidade? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as ideias centrais de Jung, desvendando os mistérios do inconsciente, confrontando os nossos arquétipos e aprendendo a integrar a nossa sombra. Vamos descobrir como transformar a nossa dor em cura, a nossa fraqueza em força e a nossa confusão em clareza. Prepare-se para uma jornada profunda e transformadora, uma jornada que o levará aos confins da sua própria alma e o trará de volta com um entendimento renovado de si mesmo e do seu lugar no mundo. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, precisamos entender o que nos impede de encontrar o nosso verdadeiro eu. Precisamos identificar as forças que nos aprisionam em um ciclo de busca incessante e insatisfação constante. E é aqui que vamos nos deparar com um dos conceitos mais perturbadores de Jung, a neurose. Jung via a neurose não como uma doença a ser curada, mas como um sintoma de uma vida não vivida, um grito de socorro da nossa alma, que anseia por se expressar em sua totalidade, mas é constantemente reprimida pelas nossas crenças limitantes, pelos nossos medos paralisantes e pelas nossas expectativas irreais. A neurose, segundo Jung, surge quando nos afastamos do nosso verdadeiro caminho, quando negamos a nossa individualidade e quando tentamos nos encaixar em um molde que não nos serve. É o preço que pagamos por tentar ser quem não somos, por viver uma vida que não é a nossa. Mas como saber se estamos vivendo uma vida neurótica? Como identificar os sinais de que estamos nos afastando do nosso verdadeiro eu? Jung nos oferece uma pista valiosa: a persona. A persona
É a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. É a imagem que queremos projetar, o papel que representamos para agradar aos outros e para nos proteger do julgamento. A persona em si não é algo negativo. Ela é necessária para a nossa adaptação à sociedade. O problema surge quando nos identificamos demais com a nossa persona, quando nos esquecemos de quem somos por trás da máscara. Quando isso acontece, perdemos o contato com o nosso verdadeiro eu, com os nossos desejos autênticos e com o nosso propósito de vida. Tornamo-nos prisioneiros da nossa própria imagem, reféns das expectativas dos outros e incapazes de encontrar a verdadeira felicidade. É como se estivéssemos vivendo em um teatro, representando um papel que não escolhemos, seguindo um roteiro que não escrevemos e buscando a aprovação de um público que não nos conhece de verdade. E é nesse teatro da vida que a neurose encontra o seu palco perfeito. É nesse vazio existencial que os nossos demônios internos ganham força e nos atormentam com dúvidas, medos e angústias. Mas como podemos escapar desse ciclo vicioso? Como podemos romper com a nossa persona e encontrar o nosso verdadeiro eu? Jung nos oferece um caminho: o processo de individuação. A individuação é a jornada de autodescoberta que nos leva a integrar todos os aspectos da nossa psique, incluindo a nossa sombra. É o processo de nos tornarmos quem realmente somos, de nos libertarmos das nossas máscaras e de vivermos uma vida autêntica e significativa. Mas a individuação não é um processo fácil. É uma jornada que exige coragem, honestidade e uma profunda autoaceitação. Exige que confrontemos os nossos medos, que abracemos a nossa vulnerabilidade e que nos entreguemos à incerteza do desconhecido. E é aqui que vamos nos deparar com outro conceito central de Jung: a sombra. A sombra é a parte de nós mesmos que rejeitamos, que escondemos dos outros e até de nós mesmos. É o lado obscuro da nossa personalidade, onde residem os nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos impulsos destrutivos e os nossos desejos inconfessáveis. A sombra é tudo aquilo que não queremos ser, tudo aquilo que julgamos como negativo e tudo aquilo que tentamos reprimir. Mas, paradoxalmente, é justamente na nossa sombra que encontramos a chave para a nossa totalidade. Porque a sombra não é apenas um depósito de lixo emocional. É também uma fonte de energia criativa, de paixão reprimida e de potencial inexplorado. Ao integrarmos a nossa sombra, ao aceitarmos os nossos aspectos negativos, podemos nos tornar mais completos, mais autênticos e mais capazes de viver uma vida plena e significativa. Mas como podemos integrar a nossa sombra? Como podemos transformar os nossos demônios internos em aliados? Jung nos oferece um caminho: o autoconhecimento. Ao nos conhecermos profundamente, ao identificarmos os nossos padrões de pensamento, os nossos gatilhos emocionais e as nossas crenças limitantes, podemos começar a entender a origem da nossa sombra e a transformá-la em uma fonte de força e sabedoria. E é aqui que a terapia junguiana se torna uma ferramenta poderosa. Através da análise dos sonhos, da exploração dos símbolos e do diálogo com o inconsciente, podemos trazer à tona os conteúdos da nossa sombra e integrá-los à nossa consciência. Mas a terapia não é o único caminho para a individuação. Podemos também nos conectar com a nossa sombra através da arte, da música, da escrita e de outras formas de expressão criativa. Ao darmos voz aos nossos demônios internos, ao expressarmos as nossas emoções reprimidas e ao explorarmos os nossos desejos inconfessáveis, podemos transformar a nossa dor em beleza e a nossa fraqueza em força. E é nesse processo de autodescoberta e autoexpressão que vamos nos deparar com outro conceito fundamental de Jung: os arquétipos. Os arquétipos são padrões universais de comportamento, pensamento e sentimento que residem no inconsciente coletivo. São imagens primordiais que influenciam a nossa percepção do mundo, os nossos relacionamentos e o nosso propósito de vida. Jung identificou diversos arquétipos, cada um com suas próprias características, qualidades e desafios. Ao conhecermos os arquétipos que nos influenciam,
podemos entender melhor os nossos padrões de comportamento, os nossos desejos mais profundos e o nosso propósito de vida. Por exemplo, o arquétipo do herói nos impulsiona a superar obstáculos, a defender os nossos valores e a lutar por um mundo melhor. Mas, quando desequilibrado, pode nos levar à arrogância, à impulsividade e à obsessão por poder. Já o arquétipo do sábio nos guia na busca pelo conhecimento, pela sabedoria e pela compreensão. Mas, quando desequilibrado, pode nos levar ao isolamento, ao intelectualismo e à dificuldade em aplicar o conhecimento na prática. E o arquétipo do amante nos inspira a conectar com os outros, a expressar a nossa emoção e a buscar a intimidade. Mas, quando desequilibrado, pode nos levar à dependência emocional, à possessividade e à dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Ao reconhecermos os arquétipos que nos influenciam e ao equilibrarmos as suas energias, podemos nos tornar mais completos, mais autênticos e mais capazes de viver uma vida alinhada com o nosso verdadeiro eu. E é nesse caminho de individuação, de integração da sombra e de equilíbrio dos arquétipos que vamos nos deparar com um dos conceitos mais fascinantes de Jung, a sincronicidade. A sincronicidade é a ocorrência de coincidências significativas, eventos que parecem estar conectados por um propósito maior, mas que não podem ser explicados pela causalidade. Jung acreditava que a sincronicidade é uma manifestação do inconsciente coletivo, um sinal de que estamos alinhados com o fluxo do universo e que estamos no caminho certo. Quando experimentamos a sincronicidade, sentimos uma sensação de conexão, de propósito e de significado. É como se o universo estivesse nos enviando uma mensagem, confirmando que estamos no caminho certo e nos guiando em direção ao nosso destino. Mas a sincronicidade não é algo que podemos controlar ou forçar. Ela surge espontaneamente, quando estamos abertos à experiência, quando confiamos na nossa intuição e quando nos entregamos ao fluxo da vida. E é nessa entrega, nessa confiança e nessa abertura que vamos encontrar a verdadeira liberdade. A liberdade de sermos quem realmente somos, de vivermos uma vida autêntica e significativa e de abraçarmos a nossa totalidade, com todas as suas luzes e sombras. A jornada de individuação é uma jornada longa e desafiadora, mas é também a jornada mais gratificante que podemos empreender. É a jornada que nos leva a encontrar o nosso verdadeiro eu, a viver uma vida plena e significativa e a contribuir para um mundo mais justo, mais compassivo e mais autêntico. Agora que você compreendeu o poder transformador das ideias de Jung, o desafio está lançado. Como você vai aplicar esses princípios na sua vida? Qual sombra você está disposto a encarar? Qual arquétipo você precisa equilibrar? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas reflexões. E, para continuar essa jornada de autodescoberta, não deixe de assistir ao meu próximo vídeo, onde vamos explorar em detalhes os arquétipos mais comuns e como eles influenciam a nossa vida. O herói, o sábio e o amante. Em um reino atormentado pela seca, três figuras distintas. Um herói forte e destemido, determinado a encontrar água para seu povo. Um sábio calmo e contemplativo, buscando a causa raiz da aflição. E um amante compassivo e gentil, cuidando dos aflitos. O herói escalou montanhas, lutou contra feras e desafiou tempestades. Ele acreditava que a força bruta resolveria o problema, mas a água continuava a escapar por entre seus dedos. O sábio meditou profundamente. Estudou os céus e consultou pergaminhos antigos. Ele compreendeu os ciclos da natureza e a importância do equilíbrio, mas a sede persistia. O amante, com suas mãos delicadas, aliviava a dor, partilhava o pouco que tinha e oferecia conforto. Ele percebia a angústia nos olhos das pessoas, mas não conseguia saciar sua sede. Um dia, exaustos e desiludidos, eles se encontraram à beira de um rio seco. O herói, frustrado, socou o leito rachado. O sábio, pesaroso, lamentou a falta de compreensão da humanidade. O amante, em silêncio, começou a cavar na terra seca com as mãos. "O que você está fazendo?" perguntou o herói com impaciência. O amante sorriu fracamente.
Apenas criando um pequeno poço, talvez a terra nos dê algo. E assim fizeram os três. Cavaram juntos com as ferramentas do herói, o conhecimento do sábio e a persistência do amante. A cada pá de terra, a esperança renascia. E então, para a surpresa de todos, a água começou a brotar. Não era uma torrente poderosa como o herói imaginava, nem uma fonte inesgotável como o sábio esperava, mas uma pequena nascente, pura e refrescante, que saciava a sede de um por vez. Aquele dia, eles aprenderam uma lição profunda. A seca não era apenas falta de água, mas falta de união, de compaixão e de paciência. Assim como a água encontra seu caminho através da terra, a solução reside na combinação de força, sabedoria e amor. E tal como no ensinamento budista, o sofrimento é inevitável. Mas a maneira como o enfrentamos, com compaixão, sabedoria e esforço conjunto, determina se encontraremos a paz e a abundância. Lembre-se, a mudança começa com um ato de cada vez. Seja o herói, o sábio e o amante que o mundo precisa. E se este vídeo te inspirou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Sua participação é fundamental para continuarmos criando conteúdo de qualidade e expandindo essa comunidade de buscadores da verdade. Agradeço do fundo do coração por sua presença e por sua confiança. Lembre-se, a transformação começa em você. Acredite no seu potencial, abrace a sua jornada e nunca desista de buscar o seu verdadeiro